um vai ter seu tempo. Então, Verdade. continue plantando, só isso. A Foi tâmara e a azeitona também demoram 80 anos, elas demoram 2, 3 gerações para nascer. Então, às vezes, você está plantando agora e vai colher daqui a 10, 20, 30 anos. Ou você plantou lá atrás e vai colher daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Nós não sabemos. Nós não temos a certeza de quando vamos colher e a quantidade. O que a palavra diz é que nós vamos colher. Se você Posso contar plantou, um você vai colher. testemunho, Daniel? Posso contar um Claro. testemunho? É que é bom até para edificar a vida da Cíntia. Eu, assim, eu sempre fui cristã desde pequenininha e tal, mas a gente acaba afastando e tal. E aí eu voltei para a igreja, voltei com aquele primeiro amor e tudo. A minha família falava que eu tava louca, até meu ex mesmo, que teve AVC, chegou a falar que eu tava numa igreja que eu tava ficando louca. E o meu irmão, eu chamava ele para vir aqui no GV, no encontro aqui com a gente, né, da igreja uma vez por semana. E aí ele veio uma, veio duas e falou para minha mãe que eu tava fanática. E aí ficou zombando do Espírito Santo e tal, que eu tava louca, que eu não sentia presença, que isso era tudo na minha cabeça. E aí eu fiquei tranquila, não fiquei aquela crente chata, só falei, vou orar por ele. E aí o que que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito trágica na vida dele. E aí, nesse tempo que ele estava passando a luta, ele lembrou de mim, lembrou de tudo que eu falava com ele. E ontem ele veio com a esposa, com os filhos, para a gente passar o Dia das Mães com minha mãe e minhas filhas. Me trouxe presente, ele nunca me dava presente. Ele não, era um irmão muito afastado. Aí eu falei assim: nossa, você me trouxe presente, fiquei muito feliz, até chorei pela atitude dele. Aí ele falou: Mari, eu lembrei tudo que você me falou. E eu senti a presença do Espírito Santo. Eu quero te pedir perdão, porque eu sei que ele é real. E ele ainda me chamou para ir na casa dele orar essa semana. Falou: que dia que você vai na minha casa orar por mim? Então, é assim, tem um ano que foi jogada essa sementinha e agora que ela está começando a germinar, eu tenho certeza que vai ter muito frutos através dele, né? Ele vai levar a família dele. Então, é tudo sobre o tempo. A gente não pode desistir. Fazer a nossa parte. Hoje mesmo, eu recebi um convite para estar indo numa igreja falar sobre mulheres por causa do evento que a gente teve aqui, o Café com Elas, no dia 6, que eu tive essa ideia aí em São Paulo. E foi lindo, foi maravilhoso. Foi com 7 mulheres aqui em casa e já está também fluindo. Ela me chamou, não sei se eu vou conseguir, porque eu acho que é a data que eu vou ir em São Paulo, mas eu fiquei muito feliz. Então, é plantar e deixar Deus agir através do Espírito Santo. Muitas vezes a gente vai chamar de louco. Chamaram de louca literalmente, mas hoje estão vendo que é a minha loucura de Jesus. Isso é muito bom. Que bom que te chamaram de louca. É sinal que você está no caminho. Isso. Porque chamaram também Jesus de louco. Ele falou: que isso, esse cara é louco. Não é possível. O que é isso que ele faz? Essas coisas aí não é normal. Não é, uma pessoa normal não faz isso que ele faz. E é exatamente isso. Se a gente tiver. Se nós formos pessoas comuns, nós não teremos testemunho. Lá naquela passagem de Marcos 16:15, que está dizendo que, né, vou até pegar aqui, enquanto estiver indo pelo mundo inteiro, proclamar o evangelho a toda criatura. A versão, fui buscar aqui a versão, criatura está em King James. Em King James fala sobre criatura, Tem, e a versão fiel fala sobre pessoas. Qual que é a diferença? Quem sabe me dizer a diferença entre pessoas e criatura? no caso, a criatura, Porque todas nas as. versões existem. Nossa, que isso? Como é que é? No caso, a criatura inclui Criatura. os animais, toda a vida na Terra? Exatamente. Exatamente. O que que isso significa? É, Mateus Assim, 4. então eu vou falar de três coisas, então. Criatura, 16:15. pessoas e filhos. Ó, são três tipos da criação. Deus criou a criatura, pessoas e filhos. Qual que é a diferença dos três? Marcos 16:15. É Marcos.
Bom, deixa eu ver aqui primeiro, que tá aqui no meu. Criaturas, pessoas e filhos. Bom, criatura são todas as pessoas. Ontem, quando você falou do caminho, algumas pessoas não entendem, né? Tô observando aqui que eu vou me dar um link de uma reunião e aí eu tô ali aqui, né? Se cada pessoa que nasce, se ela não faz nada, ela já vai pro inferno. Porque, né, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, nós já somos pecadores no nascimento. Então, precisa dizer o sim. Então, todas as pessoas nascem criaturas. E aí, o Jesus é o único caminho. Então, o que eu sei, quando as pessoas resolvem olhar, mesmo os judeus, né? Quando resolvem olhar para Jesus, entender o sacrifício, ele é o único caminho que chega a Deus. Estava vendo isso hoje de manhã de novo. Então, aí, criaturas são todas. A partir do momento que a gente aceita Jesus, nós somos filhos e herdeiros, né? Co-herdeiros. Agora, pessoas, Daniel, eu acho que entendo que é uma questão de tradução, né? Tem sempre que olhar lá no original. E eu acho que ele se aproxima mais da criatura, que são todas as pessoas, porque a gente não vai pregar para filhos, né? Nesse caso, quando fala pessoas, eu acho que é mais uma questão de tradução. Agora, vai com você. E filhos é já quando a gente aceita Jesus, né? A gente se Deixa torna de ser cordeiro criatura, do reino. Isso. torna filhos. Né? E pessoas? Para mim é uma questão só de tradução. Eu E já acho que criatura? criatura é tudo, Todas as criaturas que não tudo, têm até os Deus. nossos animais. Eu falo que é outro testemunho rapidinho. Eu tenho outro gato aqui também, só que ele fica mais quietinho no canto dele. É o Simba. Ele era da família do Fábio. E ele tava igual um demônio lá no apartamento. Tava derrubando tudo, quase que acertava a cabeça dele. E a cabeça dele tava, né, sem a Carlota, então era um perigo. Aí eles iam doar. Eu falei, não, então dá pra mim. Ele falou, você tem certeza que vai acabar com a sua casa? Aí eu pensei comigo, não, mas aqui é porque tem espíritos, infelizmente, eles, né, são de outra denominação e tal, tal. Aí quando ele chegou aqui, eu orei pelo gato, sabe, pedi mesmo a Deus pelo gato. Eu troquei o nome, ele chamava Iris. Achava que era fêmea. Depois eles eram macho, aí pôs Iriseus. Falei, lógico que o gato tem essa energia de trovão, né? Aí eu peguei e coloquei o nome de Simba, né? No caso de o rei Leão, meu leão de Judá. O gato hoje é manso. Aí eu brincava com ela quando eu ia lá. Não, agora o Simba é crente. Aí eles ficavam olhando pra minha cara assim, não, o Simba é crente, não, ele é calmo, ele é tranquilo. Então, assim, até os animais, os nossos animais, eles são protegidos, eu creio. Que existe uma proteção até sobre os nossos animais. Então, criatura seria no sentido de tudo que Deus criou, pessoas que não conhecem a Jesus, e filhos, quando a gente aceita o evangelho, a gente se torna cordeiro com Jesus Cristo. Eu acho assim, eu penso assim. Perfeito. E aí, Ana, quer falar? A Ana tá quietinha. Mas se você não puder também, tá tranquilo. Eu só achei engraçadinho, faz sentido, né? Mudou completamente o comportamento do gato. Gostei. Nossa, eu vou até pegar ele. Tanto que Se os demônios foram no porco, né? Pois é, ué. Isso. E eu comprei uma briga muito grande com a família por ter ido para a igreja, porque eles também falaram que eu abandonei o Fábio pela igreja. Então, assim, é tudo sobre a Então é exatamente isso. Porém, tem alguns detalhes que são importantes na criação. Quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou os animais, ele criou antes dos homens. Deixa ele Mara retornar com o seu gato crente, que agora o gato se tornou crente, né? Porque na verdade Aí ele os aqui, ó. animais eles não têm Esse é o Simba. boa, Ele é é lindo. uma gracinha, Ele é tranquila, né? gigante. Tem um rabão. Coisa mais linda. Ele parece um leãozinho mesmo. É grande mesmo. Então, quando Deus criou os animais, ele criou, e o homem, na verdade, quando foi criado no sexto dia, já estava tudo pronto. Como já estava tudo pronto, então tudo foi criado para
o ser humano. Então, se a gente colocar pessoas e transliterar pela palavra, trocar, seria ser humano. E quem são os seres humanos? São todas as pessoas criadas na Terra. Porém, quando se fala de criatura, também tem os animais. Agora, tem todo ser vivo. A diferença do ser vivo é que aí entram as plantas e entra tudo aquilo que não é animal, tudo aquilo que não é ser humano. Então aí também entram as plantas. A água, ela é viva. Uma planta, ela é viva. A rocha, ela é viva. E tem gente que fala, não é. É Na sim. verdade, a diferença é que não é uma criatura, mas é um ser vivo constante que muda constantemente. Mas a gente não vai entrar nesse tópico porque não é assunto para isso nesse momento. Então foram criadas todas as coisas. Todas as coisas. O mundo, céus e terra. Então tudo isso é criatura. Só que a criatura que a gente entende é pessoas e animais. Vamos simplificar aqui, porque se eu entrar nesse contexto, a gente vai abrir demais, né? Porque a gente vai entrar na parte da criogenia e a gente vai entrar na criação e aí vai aprofundar muito e não é o tema aqui. Então, criatura, a gente entende que então são animais e as pessoas. Pessoas sem os animais. Porém, as pessoas, como a própria Cíntia disse, lá em Romanos 6:23, todas as criaturas pecaram, todas as pessoas pecaram. Nós começamos em pecado e herdamos isso de Adão e Eva. Então, nós estamos destituídos da glória de Deus. Então, o caminho, que é aquele caminho que todos vão para o mesmo caminho, ou todos os caminhos levam ao mesmo lugar, esse caminho para o inferno, qual que é o nosso papel? É dizer sim para o Senhor. Quando a gente diz sim para Ele, a gente herda, então, por herança, a gente tem o sacerdócio de Cristo. Então a gente passa a ser criatura do céu. Então a gente passa a ser adotado por Ele, pelo Senhor. Quando nós somos adotados, nós nos tornamos filhos. Então nós saímos de criatura, que todos que foram criados são criaturas. O ser humano ou as pessoas são todas as pessoas que foram criadas. Porém, algumas delas, como a Cíntia citou aí, elas estão perdidas. Assim como os animais eles vivem em ambientes, eles pegam o espírito daquele ambiente. E aquele espírito está sobre quem? Sobre o ambiente e sobre as pessoas que frequentam aquele ambiente, que querem viver naquele ambiente. Tanto que a mudança em nós, a maior mudança, se você quer ter uma mudança na sua vida, você quer mudar de nível, você quer subir a etapa, você quer passar de fase, você tem que mudar de ambiente. Porque o ambiente vai te moldar. O ambiente, se ele for ruim, se ele for tóxico, você vai ter problema. Você não vai conseguir sair do lugar, você não vai conseguir ter uma mudança na sua vida. Não vai acontecer, por mais que você tente. É mais ou menos como você pegar um elástico, um elástico muito, muito comprido, e você pegar um estilingue e lançar a pedra bem longe. Ele vai voltar. Só que o problema é que quanto mais longe você lançar e quanto maior o elástico, mais força ele pode vir. Então, quer dizer, no ambiente, se você não sai, se você não corta o famoso cordão umbilical da mãe, por isso que Deus pediu para Abraão sair da sua parentela. Por que era necessário que ele saísse da parentela? Porque ele precisava romper, ele precisava largar as estacas, precisava aumentar. Deus precisava dar para ele uma nova geração. Precisava colocar um ponto final, né? E ali ele estava confinado, ali não dava para crescer, não tinha espaço para ele crescer. Então ele precisava romper, ele precisava sair daquela terra onde ele estava, ele precisava ir para uma outra terra que ele nem sabia onde era. Só que a partir dali a visão dele abriu. Então o que é importante a gente entender? O filho, ele tem uma nova visão e uma missão. E qual que é a missão? Ir pelo mundo todo e pregar o evangelho a todas as criaturas. Criaturas você vai ter que pregar para o animal. A Elimara fez isso. A doutora Elimara pregou para o animal, para o gato, e ele se converteu. Não é que o gato se converteu, porque na verdade ele não tem espírito. O que o gato fez é que ele conectou o espírito que estava na Elimara ao ambiente, à energia que ela estava vivendo, a conexão com Deus. O gato passou a sentir o mesmo. Ele passou a viver nesse ambiente de paz, de luz, porque ele saiu das trevas e foi para a luz.
É E quem é mesmo? responsável pela luz e trevas? Somos nós. Luz e trevas não caminham juntos. Então, aquele que está na luz, quando chegar num ambiente de trevas, vai ofuscar. As pessoas vão se incomodar. E começa pela família, é óbvio. E a gente Verdade. percebe isso nos encontros. E aí esses sinais, eles acompanharão aqueles que creem. Os sinais acompanharão, a luz acompanhará. E no nome de Jesus, você vai expulsar demônios. Você vai falar novas línguas. E você vai colocar o espírito que está em você na pessoa ou no animal. Por Aleluia. isso que a gente tem que pregar também para as criaturas, para os animais. Nós temos que pregar para os animais, porque tem gente que bate em animal. Espírito do mal. Trevas, uma pessoa que bate em animal, que chuta animal, que judia de animal, espírito das trevas. Eu tenho algo que sempre foi assim desde muito pequeno. Eu tive 40 cachorros na chácara, então teve momentos de ter 6, 7. Nunca tive problema com animais, nunca tive medo. A não ser assim, uma cobra, pessoa, você respeita, né? Você respeita a cobra, você respeita determinados animais, peçonhentos, mas assim, respeita, a gente sabe que não é do bem, deixa eles lá e tá tudo bem. Mas normalmente, em todo lugar que eu chego que tem um animal, um cachorro, um gato, normalmente eles já vêm para cima de mim, Eles se sentem também, esfregando, né? querendo Eles carinho, sentem já também. senta no meu Isso ainda é pé. presença, né? O cachorro sente, os animais, Eles, eles sentem o espírito que tá na gente, então porque é natural. Eu não tenho medo de animal. Eu chego num lugar, tem um Rottweiler, tem um animal bravo, tudo bem, aquele animal ele pode ter um espírito do mal, porque ele foi ensinado dessa forma. Mas se, por exemplo, está na rua ou em alguma casa que eu chego, tanto que tem casa, tantas casas que eu já fui dar aula e eu entrava e o pessoal, ai, peraí que eu vou prender ele. Não, 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 fica tranquilo, não precisa aqueles lá, prender né, não. dele lá no em Não, não, mas é Sorocaba, que lá no ele sobe sítio em lá. cima de todo mundo, ele pode morder, não sei o que. Eu falo, não, não tem problema, fica em paz. Aí a pessoa, ele falou, nossa, ele não te estranhou? Ele tá até baixou a cabeça, abanou o rabinho e tudo. Quer dizer, é o espírito, é a Se luz segura. quando chega, porque o animal ele está conectado com Deus. Ele está conectado com Deus. Mas tem pessoas que judiam de pessoas, judiam de animais, de criaturas. Então, quando é para a gente anunciar a palavra, testemunhar o evangelho a todas as criaturas e não só as pessoas, significa que nós temos que dar bom exemplo, como a Elimara mesmo deu, como ela mesmo fez, o gato crente. Porque ela agora ele tem o espírito. Diz que o Jesus cão curou. tem, o cachorro tem a cara do dono. Jesus curou meu cachorro Tem lá gente que também, é viu? assim, né? Tem gente que tem a cara assim, né? E o cachorro é a mesma coisa. É Credo que cachorro verdade. feio. Mas o dono também tem uma cara assim, feia, fechada, horrível. É porque você já viu que um casal, quanto mais tempo ele vive junto, os dois mais se Se parecem? parece. Os dois parecem que estão muito iguais. E os filhos parecem que também são. Nossa, mas é a cara do pai, é a cara da mãe. Mas é o tempo de Até os convivência. adotados. E essa Até convivência, os esse realmente adotados. a convivência e essa comunhão, porque precisa ter porque existe viver e existe conviver. Qual que é a diferença? Nós vivemos na Terra, mas convivemos com poucas pessoas. É estar num Conviver são as pessoas que ambiente. estão ao nosso lado no dia a dia. É, E tanto com o animal quanto com as pessoas ao qual a gente convive, as pessoas sabem e elas percebem que você é uma pessoa, quais são os seus valores, o seu caráter, os seus princípios, aquilo que te rege. No dia a dia, a pessoa vai te conhecer. Agora, cada um tem que aceitar. Tem a questão da aceitação, porque muitos não querem. E vão sempre bater de frente. Você vai fazer o quê? Se você está seguindo no caminho, se você está vivendo aquilo que você conhece da palavra, você está aplicando na sua vida, se tem gente que está vendo, mas não quer aceitar, não quer viver, não quer mudar, não quer melhorar, não quer ser transformado, fazer o quê? Você está fazendo o seu papel. O que você não pode é ser chato.
ser chata. E ficar insistindo. Então, por isso que a palavra diz que, se preciso for, use palavras. Paulo dizia isso. Se preciso for. Então, qual que é o nosso papel? Dar exemplo. Ouvir. Estar sensível. Dar exemplo. Respirar. Hoje, nessa madrugada, eu sonhei com uma pessoa que foi um líder meu. Uma pessoa que eu respeito muito. E eu sonhei com essa pessoa. E eu estava passando na rua, na frente da casa dela, e ela estava sentada. Eu passei olhando para a casa dela, do lado de cá, e ela estava sentada do outro lado. Eu passei olhando a casa, vi que o carro estava na garagem e segui. Aí eu parei. Quando eu parei e virei, eu vi essa pessoa sentada, com a cabeça baixa, triste. E pessoa líder. Pensa numa pessoa de autoridade. Eu olhei, cabeça baixa, triste. E aí eu fui lá, abracei, comecei a orar em línguas por essa pessoa no sonho, nessa madrugada. Levantei no sonho e falei, por que que eu sonhei com essa pessoa? Por que que essa pessoa está nesse estado? Eu preciso falar com essa pessoa. Num sonho, eu parei e fui orar pela pessoa. Depois eu comecei a orar em línguas e tudo. Fiquei por um tempo, depois eu acordei. Falei, meu Deus, que coisa estranha. Então, se isso acontece, você precisa entrar em contato com a pessoa. Porque talvez Deus deu uma revelação para você e ninguém sabe do que essa pessoa está passando. E talvez você tenha uma palavra, talvez você seja a pessoa que Deus escolheu para falar com ela. E de repente ela pode chegar e falar, nossa, não sei por que você me ligou, mas que bom que você me ligou. Eu precisava desabafar, estou passando por uma situação difícil e eu até pensei em você, mas eu não tive coragem de ligar, não tive coragem de falar. Então a gente precisa estar sensível. Hoje eu mandei 2 mensagens para 2 pessoas e me falaram assim, não tava pensando em menospreze. você agora. Não menospreze. Não menospreze. Não deixe para lá. Não, vou deixar para lá. Não, não deixe para lá. Isso é pregar o evangelho. Isso é viver o evangelho e anunciar a todas as criaturas. Se você não está sendo cristão, você não está sendo filho, ou a pessoa, e vamos trazer aqui cada uma, ó. Então, o cristão, o filho, a pessoa de caráter, de valor, a criatura que se transformou, era uma criatura, eu era uma lagarta. Hoje eu sou uma borboleta. Não posso mais voltar a ser lagarta, porque eu fui transformado. Então, a partir do momento que você passa pelo processo de transformação, não tem mais volta. A partir do momento que você entendeu que você precisa viver como cristão, os valores cristãos, não tem mais volta. Se você fizer qualquer... fala assim, ele soltou um pum. Nossa, não pode, é pecado. Não sei que às vezes os filhos, a gente brinca, né? E aí faz alguma coisa nesse sentido. Só coloquei isso para não como em termos de pecado, mas para chamar atenção. Você comete um detalhe aqui, estacionou, passou no farol vermelho. Ou você brigou com tal pessoa, passou do limite da ira. E passou, fique com ódio daquela pessoa. Opa, irai-vos, mas não pequeis. Você pode se irar, mas se controla. Então perdeu o controle. Foi além. É isso que a gente precisa ter cuidado. Então, quando muitas das vezes você está fazendo isso de forma constante, ou numa mesma situação, ou com uma mesma pessoa, ou no mesmo lugar, você tem que parar, tem que analisar e tem que corrigir. Tem alguma coisa errada aqui, que se eu continuar, eu posso perder a salvação? Posso. Por quê? Porque eu posso me esquecer da minha missão, que é de pregar o evangelho a todas as criaturas, de viver como cristão. E daqui a pouco eu estou me desviando tanto, estou me esquecendo tanto que eu estou longe de Deus. Eu já entrei na iniquidade. Muitos
estão para lá do pecado. A diferença do pecado para a iniquidade é que a iniquidade, ela já é o pecado que você já nem percebe mais. São coisas que você está fazendo já faz tanto que já se acostumou. Então você passou do pecado para a iniquidade, aí não tem mais jeito, você perdeu. Aí se Jesus voltar, você vai ficar. E é um perigo. Então a gente todo dia tem que refletir sobre isso, avaliar a nossa vida e realmente entender. Será que eu estou pregando o evangelho com a minha própria vida, com aquilo que eu faço, as minhas ações, o meu comportamento? Então é sobre isso. A palavra de hoje é sobre isso. Vivam como filhos e como cristãos, como verdadeiros herdeiros, como já estivessem vivendo na eternidade com Deus. E estamos. Então, por isso que a responsabilidade é mais séria. Por isso que é mais difícil. Por isso que as pessoas vão afrontar, vão apontar, vão criticar, vão falar mal e não vão responder aquilo que você faz de bom. Então, vai desligar em 1 minuto. E que vocês fiquem bem. Eu sei que tem muita coisa que a gente poderia falar e se alongar, né? É muito bom porque a gente vai entrando nesse. Quando a gente está falando das coisas de Deus, realmente a hora passa rápido. A gente entra no Kairos. Então, mas reflitam sobre isso e vivam sobre isso. Que Deus abençoe. Cíntia, eu não sei se você fica com o print aí, mas vamos fazer. Ana, você consegue abrir a câmera? Dá tempo da gente fazer pelo menos o print aí para a gente. A Sandra saiu, não vai dar tempo dela voltar, provavelmente. Peraí. Meninas, fiquem bem. Aí. Boa. Aí a Cíntia coloca lá, ou. Deixa eu ver aqui. Eu até tirei. Consegui. Deus abençoe vocês. Amém. Terei uma reunião às 11, 12h30 a gente volta. Tem pessoas que não conseguiram aí nesse horário, então a gente volta ao 12h30. Hoje tem monte às 18h, agora às 9 horas tem a pastora direto na rádio, 87.7, a 1 hora o bispo também entra ao vivo, ou pelo aplicativo, ou pela rádio. Fiquem bem aí. Nos falamos, Cíntia, temos reunião às 11 horas, tá? Me liga agora na sequência. A minha não começou ainda, eu orei e eles se atrasaram. Já falo com você melhor agora, tá? Tchau, gente. Fique com Deus. Até mais. Na paz, viu?